Na Itália tem uma cidadezinha do interior que eles fazem tradicionalmente a chamada Batalha das Laranjas. O que ocorre nesses dias, né, nesse dia? A população toma as ruas e eles pegam laranjas podres e ficam um jogando no outro. Mas aparentemente o Brasil importou essa prática, importou essa tradição dessa cidade italiana e trouxe para o governo Bolsonaro porque nós estamos vendo uma Batalha das Laranjas dentro do governo Bolsonaro. Você sabe o que aconteceu? O PSL utilizou algumas candidatas laranjas para financiar campanhas de outros deputados, como Luciano Bivar, que é o atual presidente do partido, também é deputado federal por Pernambuco, e também de Marcelo Álvaro Antônio. Marcelo Álvaro Antônio, deputado federal por Minas Gerais e atual ministro do Turismo. E quem liberou essa verba foi Gustavo Bebiano, ministro da Secretaria-Geral da Presidência, chamado, pelo menos até então, de braço direito de Bolsonaro e, na época, presidente do PSL. E esse episódio todo gerou um enorme desconforto para o governo. Bolsonaro está precisando dar uma justificativa para a população que votou, principalmente na população que votou nele por conta do voto anti-PT, no voto anti-corrupção. Porque toda a pedra fundamental da campanha de Bolsonaro foi o combate à corrupção. As pessoas votaram em Bolsonaro acreditando que ele seria diferente, que ele seria um candidato honesto. E a estratégia da campanha, que foi uma estratégia articulada pelo Gustavo Bebiano, com participação do Gustavo Bebiano, foi para esse lado. Só que os episódios recentes que nós temos visto envolvendo a presidência da República começam a lançar desconfiança nessa base de eleitores. Então nós tivemos o Onyx Lorenzoni, que declarou que recebeu Caixa 2, ele mesmo admitiu, vários ministros com problemas na justiça, Damares Alves, Henrique Mendetta, Tereza Cristina, o próprio Paulo Guedes. Nós já tivemos um ministro condenado por improbidade administrativa, que foi Ricardo Salles, do Meio Ambiente. E o caso do COAF envolvendo Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz e o próprio Bolsonaro também, a ligação com milicianos. E agora, mais recentemente, a utilização de candidatos laranja do PSL envolvendo o braço direito do presidente da República, que é o Gustavo Bebiano. Então perceba que há uma tentativa de expor Bebiano. Bolsonaro endossa essa tentativa e é fortalecido pelo seu filho, Carlos Bolsonaro, para que Bebiano peça demissão. Mas Bebiano já disse que não irá pedir. Então Bolsonaro se vê numa situação que ele precisa dar uma justificativa para a população. Porque a população começa a desconfiar de que Bolsonaro no discurso era uma coisa e agora na prática está fazendo outra. E como a oposição está desarticulada, não tem em quem o governo direcionar os seus canhões. O PT não quer saber do governo Bolsonaro, o PT está preocupado com Lula livre. Ciro Gomes está quieto, não tem pessoas para que o governo possa bater e chamar de corrupto. Quem? Tabata Amaral, como o MBL está fazendo, mas Tabata Amaral é uma deputada recém-eleita, não tem o que fazer, não adianta ficar batendo muito em Tabata Amaral e também não adianta ficar endossando o discurso anticorrupção do PT, o discurso contra o PT que foi falado durante ali alguns dias após a posse de alguns deputados do PSL. Esse discurso é muito fraco. Então o que acontece? O governo precisa direcionar os seus canhões, mas só pode direcionar para dentro de si, então começa a haver um fogo amigo, porque Bolsonaro precisa justificar o voto das pessoas, precisa apaziguar essa situação envolvendo corrupção do seu próprio governo, e também Bolsonaro tem medo de que essa situação acabe respingando em sua campanha, acabe respingando nele, Bolsonaro, porque se houve desvios de dinheiro do fundo partidário, pode ser que esse dinheiro também tenha sido utilizado para a campanha de Bolsonaro. Gustavo Bebiano se prontificou a dizer para a imprensa que a campanha de Bolsonaro está completamente limpa, fazendo um afago ao presidente, tentando aí amenizar a sua situação. Mas pode começar a haver essa desconfiança. E aí, se for comprovado que o dinheiro foi utilizado para a campanha de Bolsonaro, a única coisa que vai poder dizer é: eu não sabia. E essa é uma desculpa muito esfarrapada, que já foi muito utilizada pelo ex-presidente Lula. E a campanha barata de Bolsonaro foi uma estratégia durante o período eleitoral. Dizer que a campanha foi barata, que utilizou pouco dinheiro, e essa foi uma estratégia também com participação do Gustavo Bebiano. E toda essa situação revela dois pontos que precisam ser analisados. O primeiro deles é a forma como Bolsonaro trata os seus aliados. Bolsonaro está expondo Gustavo Bebiano publicamente. Ele até mesmo divulgou uma conversa. Claro, foi Carlos Bolsonaro que divulgou, mas com certeza Bolsonaro deu o aval para Carlos divulgar um áudio que ele, Bolsonaro, tinha gravado em uma conversa para Gustavo Bebiano. Se eu sou um ministro, se eu sou um aliado de Bolsonaro, agora eu ficaria muito inseguro para tratar de assuntos com o presidente, porque
as minhas conversas com o presidente podem estar sendo gravadas ou as minhas mensagens no WhatsApp podem ser expostas, podem ser vazadas a qualquer momento e eu posso acabar me prejudicando. Vai que amanhã ou depois eu tenho uma desavença com o presidente e o presidente vai expor a minha conversa. Isso gera um sentimento muito grande de insegurança perante os aliados de Bolsonaro. Não é assim que você trata os seus aliados, porque agora veja que existe uma insegurança muito grande. Roupa suja se lava em casa. Não é expondo para as pessoas e muito menos expondo conversas privadas, conversas particulares. Então, se eu sou um ministro hoje, ou se eu sou um aliado, ou qualquer pessoa próxima ao Bolsonaro, eu ficaria, de fato, bastante inseguro de tratar de assuntos com o presidente via telefone, porque a minha conversa pode estar sendo gravada, ou meus e-mails podem ser divulgados, as minhas conversas podem ser divulgadas com o presidente. Veja que isso é muito inconsequente. E existe um outro ponto que é, Gustavo Bebiano falou que não vai pedir demissão. E Gustavo Bebiano só se mantém no governo se ele tiver poder para chantagear Bolsonaro. Se Gustavo Bebiano permanecer no governo, ele tem poder para chantagear Bolsonaro, ele tem alguma informação que pode abalar demais o governo Bolsonaro. Bebiano está escorraçado, ele está completamente humilhado e desmoralizado. Como ministro não adianta, não tem mais respeito por ele. Se você vai fazer uma reunião com o Bebiano, ele foi já humilhado publicamente pelo presidente da República, foi fritado publicamente. Então, a força dele está muito abalada com o ministro. Não resta outra opção a não ser ele pedir demissão, ou Bolsonaro demitir. Só que, até o momento, até a gravação desse vídeo, nenhuma coisa nem outra ocorreu. Então nós começamos a nos questionar qual é a força de Gustavo Bebiano. Qual é o poder, qual é a chantagem que ele pode fazer para permanecer no governo. E aí começa a haver um racha dentro do partido, dentro do PSL. Porque uma ala dos deputados do PSL saiu em defesa de Gustavo. Porque Bebiano, ele era o presidente do partido durante as eleições. E muitos dos candidatos que foram eleitos foram chamados para integrar a campanha pelo próprio Bebiano. Então há uma dívida de gratidão com o Bebiano. E os deputados, alguns têm algumas rusgas com os filhos do presidente. Então há uma certa ruptura no próprio PSL por conta desse episódio. Alexandre Frota, que ele é um deputado importante do PSL, porque foi um grande puxador de votos, falou recentemente que não vai passar a mão na cabeça de bandido. Só que também recentemente mais recentemente, melhor dizendo, Frota foi à tribuna na Câmara dos Deputados e disse, com todas as letras e de forma muito categórica, que ele quer Fabrício Queiroz preso. Quando ele fala que ele quer Fabrício Queiroz preso, ele já está partindo do pressuposto que Fabrício Queiroz é culpado. E ele poderia ter amenizado o discurso, mas ele não quis amenizar. Ele poderia ter falado, não, eu quero que Fabrício Queiroz seja investigado, Bebiano seja investigado. Não, ele não falou isso. Ele falou que ele quer Fabrício Queiroz preso. E ao dizer que ele quer Fabrício Queiroz preso, ele atinge diretamente Flávio Bolsonaro. Porque esse caso do Fabrício Queiroz envolve diretamente Flávio Bolsonaro. E há também uma briga interna ali do PSL por conta desse episódio envolvendo Gustavo Bebiano, porque muitas pessoas saíram em defesa, inclusive alguns militares. O Mourão falou que esse episódio é um episódio que precisa ser investigado, mencionou o próprio ministro do Turismo, que também está com um problema, e disse que o governo irá pacificar a situação. Só que é óbvio que esse episódio enfraquece o governo, enfraquece o presidente Bolsonaro, e isso fica claro e óbvio com as declarações de Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, começou a abrir as suas asinhas para o Executivo. Rodrigo Maia disse o seguinte, que ele é contra a saída de Bebiano, porque acha ele um grande articulador, ameaçou o governo com a reforma da Previdência e ainda disse que Bolsonaro, ele é o presidente, né? E que ele está utilizando Carlos Bolsonaro para fritar Gustavo Bebiano. E o Rodrigo Maia não pode fazer isso. Rodrigo Maia não deve fazer isso. Ele não tem que se meter em assuntos do Executivo. Rodrigo Maia, ele é do Legislativo, ele tem que se limitar a assuntos do Legislativo. Quando ele começa a dar pitacos em assuntos do Executivo, é porque ele vê uma brecha
de poder na qual ele pode ocupar essa brecha de poder, na qual ele pode ocupar esse espaço. Ele poderia muito bem ter falado, olha, isso é um assunto do executivo, eu não tenho nada a ver com isso. Mas ele dá pitacos, porque ele sente que o governo está enfraquecido. E Rodrigo Maia, ele está ficando muito poderoso, porque quem está articulando a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados é ele. O líder do governo na Câmara, que é o Major Vitor Hugo, ele está sendo muito criticado pela sua capacidade. Muitos questionam a capacidade do Major Vitor Hugo, falam que ele é muito inexperiente, pedem a substituição do Major Vitor Hugo como líder do governo na Câmara. Então, quem está articulando toda a reforma da Previdência é o próprio Rodrigo Maia, que começa a crescer, começa a ganhar poder. E ele vê esse episódio de enfraquecimento do Bolsonaro e começa a ocupar seu espaço. Então, agora há uma queda de braço. Quem que vai vencer? Se Gustavo Bebiano permanecer no governo, é porque o Rodrigo Maia e os militares, essa ala do PSL, venceram a queda de braço com o governo Bolsonaro. Esse episódio foi conduzido de uma forma muito equivocada pelo presidente, expôs o Gustavo Bebiano e expôs o próprio governo, porque agora há uma queda de braço nítida, na qual o Rodrigo Maia pode sair ainda mais fortalecido, ainda mais poderoso de toda essa situação. E nós tivemos um caso muito recente de presidente da Câmara dos Deputados que aumentou o seu poder de tal modo que transformou, que deixou o governo refém, que foi Eduardo Cunha. Não seria nada bom para Bolsonaro ficar refém de Rodrigo Maia, porque Rodrigo Maia percebeu que ele tem uma brecha, ele pode aumentar o seu poder e ele está conseguindo fazer isso e agora tem uma queda de braço, não é declarada, mas é uma queda de braço velada com o presidente da República, porque Maia está a favor de Gustavo Bebiano. Esse caso enfraqueceu bastante a presidência da República, enfraquece o governo e expõe de modo desnecessário a presidência da República. Mas o que você acha? Você acha que Maia sairá fortalecido desse episódio? Bebiano vai sair ou vão sair com ele? Por que você acha que ele ainda não saiu? Você acredita que Bebiano tem poder de chantagear o governo Bolsonaro? Deixe aqui nos seus comentários, compartilhe o vídeo para que a gente possa criar aquela corrente contra o pensamento superficial e lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.